Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do The Look, o podcast do Estilo The Look sobre a indústria da moda brasileira. Nessa nova temporada a gente mudou um pouco a direção e a gente está trazendo as pessoas à frente das maiores marcas do mercado para responder a seguinte questão: como se manter relevante com tantas mudanças não só no setor, como no mundo? Nossa convidada de hoje é a CMO da Wella Company Brasil, Nathalie Honda. Depois de 19 anos no grupo Unilever, no início desse ano, a Nathalie assumiu o posto mais alto de marketing da companhia aqui no Brasil, que tem no guarda-chuva marcas como a OPI, a Sebastian, a Wella e por aí vai, muitas coisas. Nathalie, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz de te receber. Oi, Júlia. Primeiramente, queria muito agradecer o convite. A Estilo The Look já é um grande parceiro nosso e é um prazer poder passar um pouquinho de tempo aqui para conversar das nossas marcas com vocês. O prazer é todo nosso. Bom, para começar, eu acho importante a gente situar quem está assistindo a gente sobre o que é a Wella no mercado, qual é o impacto dela, né? Ela é um dos grandes players do mercado de beleza, vocês estão há 70 anos, né, no Brasil. Então, queria te ouvir falar um pouco sobre essa história e sobre o impacto do grupo no mercado da beleza. É isso mesmo. Como você mencionou, ano passado a Wella fez 70 anos de presença aqui no Brasil. E a Wella já fez parte de grandes grupos e desde dezembro de 2020 ela se tornou uma empresa Wella Company global e tem marcas super consolidadas dentro do portfólio. Então, como você estava mencionando, Wella Professional, Sebastian Professionals, Nioxin, OPI e também as marcas Coleston, Soft Color e Blondor. E desde esse curto tempo, na verdade, a gente cada vez mais vem fortalecendo a nossa presença no mercado brasileiro, se tornando muito relevante dentro do segmento profissional. E dentro desse segmento profissional, hoje a Wella já é líder nesse mercado. Demais. Demais. Bom, falando um pouco desse momento atual, você entrou na Wella com esse propósito muito claro de digitalização e de conexão com os novos consumidores, né, os nativos digitais. Quais estratégias você considera fundamentais para uma marca tão veterana se manter relevante depois desses 70 anos? Então, e além de veterana, ela é mais que veterana, né? Ela é centenária, porque tinha esquecido de comentar, mas aqui no Brasil ela está presente há 70 anos, mas globalmente ela surgiu na Alemanha há 140 anos. Meu Deus! Então, é realmente uma necessidade a gente se manter atualizado, relevante, se reinventar. E uma coisa que não pode mudar é muito a essência. Né? Claro. Ao mesmo tempo que você tenta se reinventar, é da onde a gente surgiu, o que foi importante desde o surgimento da marca. E uma coisa que sempre teve no coração da marca, de tudo que a gente faz, são os cabeleireiros. Então, a gente trabalha hoje com uma proximidade enorme, a gente tem uma comunidade muito relevante, a gente trabalha com mais de 400 cabeleireiros, mas a gente tem uma equipe de artistas, de embaixadores, e essa proximidade faz com que a gente busque realmente inovações, tecnologias, produtos que ajudem, facilitem o dia a dia dos cabeleireiros, que a gente sabe é um dia a dia muito corrido, são muitas clientes, os salões são muito movimentados. E a gente não faz isso só no mercado profissional, então a gente também trabalha uma proximidade com as consumidoras e trazendo também soluções, inovações que trabalhem e ajudem para ela se sentir mais bonita, mais feliz, com autoestima realmente elevada. Você comentou muito dos produtos da Wella em relação a profissionais. E a Wella está sempre à frente desse desenvolvimento de novas tecnologias, né? Principalmente quando a gente fala de cuidados capilares. Ao mesmo tempo que vocês estão muito alinhadas a quem vocês são, vocês também sempre acompanham esses movimentos culturais, essas tendências. Como que vocês conseguem separar e diferenciar o que vai ser uma tendência passageira, né, que hoje a gente vê surgindo milhares, de algo que vai realmente impactar o consumo? Hoje a gente tem uma equipe interna que consegue fazer um trabalho para realmente acompanhar, não só no Brasil, mas globalmente. Então, a gente tem times especializados em monitorar essas tendências. Mas como a gente trabalha muito próximo também dos profissionais e dos consumidores, a gente pratica muito a escutativa, de realmente estar presente no mercado, de ouvir um pouco o que vem, o que as clientes vêm pedindo, mas o que os profissionais também veem como tendência. Sim. Então, na nossa última inovação, a gente
dentro de Coleção Perfect, a gente fez um trabalho com os nossos 10 embaixadores de desenvolver uma coloração assinada por cada um deles. Que demais. E cada um deles escolheu justamente o que eles veem de tendência, Sim. o que faltava no mercado, o que realmente eles acham que vai se tornar relevante para completar o nosso portfólio. Então, isso mostra muito como a gente trabalha com tendência, trazendo o ponto de vista do profissional. Muito demais. Muito conectado ao que ele vê também no mercado, no salão, junto com as clientes e todas as inspirações que ele tem de fora. E quando a gente pensa um pouco na consumidora e também nos produtos de tratamento, como shampoo, condicionador, máscaras, a gente viu muito aqui no Brasil a tendência da skinificação, que era trazer ingredientes que eram específicos do skincare para os produtos de cabelo. E a gente teve também inovações nesse sentido, a gente lançou a linha de Ultimate Repair, e eu acho que o mais interessante é que, por mais que às vezes a tendência passe no sentido de aquele ingrediente específico, ele já vira mais comum. Já vira quase um clássico, né? Exatamente, todo mundo acaba usando o ingrediente, já conhecendo, sabendo quais são os benefícios. O benefício para o cabelo, a relevância ainda continua, né? Então, ele acaba sendo algo que não vira só uma tendência, mas por trazer um resultado tão bom para o cabelo, ele acaba virando parte do portfólio já também. Já entra também na rotina da consumidora, exatamente. Né? Um exemplo muito legal do grupo foi a coleção com Wicked, de OPI. A gente ficou apaixonada aqui no escritório. Eu roubei um esmalte para mim, só para fazer esse elogio, porque foi demais. Com certeza. Alguns anos atrás, principalmente quando vocês começaram aqui no Brasil, vocês tinham muito menos concorrência, né? A gente tinha muito menos marcas no mercado. Hoje em dia a gente vê celebridade criando marca, influencers criando marcas, né? A competição, acredito que seja muito mais acirrada. Como que vocês atuam para se diferenciar no mercado? Olha, eu acho que dentro do mercado de beleza, a competição realmente faz parte. Não tem como, é o que você falou. Cada dia, às vezes, é a sensação de uma marca nova. Uma marca nova, sim. E, além disso, os grandes grupos que já fazem parte desse mercado. Mas eu acho que, realmente, a forma de se diferenciar é através da inovação. Então, inovação faz muito parte do nosso DNA. A Wella teve o pioneirismo em diversas categorias, dentro de coloração, dentro de tratamento, dentro de formatos. Então, acho que a forma é muito trazer inovações que facilitem o dia a dia da consumidora, do profissional, que busquem soluções que ainda não estão presentes no mercado. E, fora isso, eu acho que é a forma como a gente trabalha a proximidade com as consumidoras e os profissionais. Na Wella, a gente busca muito essa conexão realmente legítima. Então, quando a gente fala que a gente trabalha com uma comunidade de cabeleireiros, profissionais, eles são apaixonados pela marca. Eles vivem a marca dentro dos salões e fora dela. A gente cria muitas experiências, muitos eventos, treinamentos. Isso tudo faz parte desse relacionamento e dessa conexão que ela acaba se tornando muito mais genuína e não só uma coisa pontual ou passageira. Então, muitos dos nossos artistas, embaixadores, eles têm uma jornada com Wella. Eles aprenderam desde lá atrás, quando estavam começando a profissão, a fazer coloração com a marca Wella. Fizeram parte da nossa jornada de educação. Então, criar essa conexão e criar muito mais essas relações também é um diferencial enorme com todas essas marcas que vêm crescendo dentro do mercado. Sim, e o cabeleireiro, querendo ou não, ele vê ali o dia a dia, né, da consumidora, ele fala, ele troca, então acho que ele pode trazer muito as dores para vocês, né? As marcas dentro da Wella acompanham a rotina de cuidado das mulheres há gerações, né? Literalmente há 70 anos. Quais as principais diferenças de comportamento de consumo que vocês enxergam entre a geração Z, que é a nativa digital, e gerações anteriores? Olha, acho que é muita diferença, né? Para tudo. Mas acho que a geração Z, a gente vem falando muito disso e ouvindo muito sobre isso. Uma geração que busca muita autenticidade, busca realmente essa transparência, mas também está aberta a essas conexões genuínas. E eu acho que a questão de estar 100% online está muito presente nas redes sociais. Isso é muito diferente, talvez, das gerações mais tradicionais. Então, lá na Wella, a gente tenta realmente fazer um balanço entre as duas coisas. De alguma forma, se reinventar, se modernizar, para conseguir estar presente para a geração Z, mas também não esquecer
que a marca foi construída de uma maneira tradicional, a gente está presente aqui no mercado há muitos anos, Sim. e a consumidora que tem também, né, esses valores mais tradicionais, ela é muito importante para a Vela, e às vezes elas estão presentes em diferentes meios de comunicação. Então, de uma forma, a gente tem que atrair a geração Z, estando mais conectada nas redes sociais, talvez. A gente vem aumentando muito a nossa presença no TikTok, Sim. que realmente acaba sendo uma rede social muito utilizada pela geração Z, mas quando a gente pensa num público um pouco mais velho, o ponto de venda ainda tem um papel fundamental dentro dessa jornada e vários outros pontos de contato que a gente consegue incluir, englobar, na verdade, esses dois públicos. Demais. Falando um pouco agora sobre o mercado nacional, né? O Brasil ele tem um dos mercados de beleza mais dinâmicos do mundo. E o que você percebe como os principais comportamentos de consumo no Brasil nos últimos anos, principalmente entre os profissionais de beleza? Olha, eu acho que isso é muito interessante do Brasil. O Brasil hoje ele é o terceiro país para o mercado de cabelos no nosso Caramba! ranking global. Ele era o quarto, então ele até passou o Japão. Então é Estados Unidos, China e Japão. Nossa, eu tô Estados chocada com esse Unidos, dado. China e Brasil. E isso vem dessa relação que a gente tem com o cabelo, né? Então Sim. acho que todas as mulheres são apaixonadas por cabelo. Cabelo vai muito além do cabelo. Cabelo Muito. É autoestima, né? é autoestima, é como a gente se sente. Ele impacta o nosso dia, se o nosso Totalmente. cabelo tá bom, se ele tá ruim. Então, ele é muito símbolo da nossa identidade, né? A nossa autoexpressão, na verdade. Então, isso faz com que esse mercado seja um pool de tendências, inspirações, porque a consumidora ela se tornou muito especialista e ao mesmo tempo exigente, porque ela quer o que é melhor. Claro. Então, acho que tem uma coisa aqui que é muito interessante, que faz esse mercado ser tão rico, é essa busca sempre por inovação, sempre por o que saiu, que é novidade, um novo benefício, uma nova forma de usar, às vezes. Então, eu acho que isso aqui é muito rico e todo o mercado profissional também acompanha isso. Aqui no Brasil, surgem tendências que muitas vezes vão para o mundo todo. Surgem tratamentos que saem daqui e vão para o mundo, justamente por ter essa consumidora que é tão exigente aqui. Então, eu acho bem que informada, né? exatamente, também informada, que sabem hoje dos ingredientes, que querem se aprofundar nisso. E eu acho que uma coisa legal que a gente também vem acompanhando é como as consumidoras vêm utilizando uma jornada de produtos mais ampla. Que antes, lá atrás, a gente falava que a consumidora usava só o shampoo e o condicionador, ela vem aprendendo a usar um shampoo, um condicionador, uma máscara, e isso vem dos salões. Porque a gente vinha fazendo tratamentos também que eram só para salões, e hoje em dia ela consegue fazer esses rituais na sua casa. Claro. Então, um shampoo, um condicionador, uma máscara, um óleo para finalizar o cabelo. Então, muita coisa que a gente vê também hoje no dia a dia da consumidora, muitas vieram também de ter experimentado uma vez no salão, pelos profissionais, porque eles têm uma forma de usar diferente, específica, e eles acabam ensinando isso, e você vê hoje elas adotando cada vez mais novos produtos, exatamente, na rotina, trazendo uma rotina muito mais ampla, né? E saindo um pouco só do básico, que eu acho que é a mesma evolução quando a gente pensa, talvez, em skincare, que a gente fazia talvez só o básico. Só lavava o rosto. Exato, a gente vai evoluindo, a mesma coisa para cabelo. A gente fazia, acho que hoje pouquíssimas mulheres fazem só o básico, né? Nem que seja um ritual mais específico, numa frequência menor na semana, mas você realmente complementa com vários outros produtos. Eu pensava, isso para mim era um diferencial entre geração Z e consumidores anteriores, porque eu tenho muito esse exemplo em casa. Assim, a minha mãe, ela sempre foi a pessoa que usava shampoo e condicionador, só. E aí, quando eu comecei a me interessar pelo mundo da beleza, eu fui apresentando para ela uma máscara, um cronograma, sabe? Eu fui aos poucos introduzindo. Exatamente, mas a gente vê muito esse movimento das filhas agora ensinando. Introduzindo as mães, né? Exatamente, ensinando um óleo, um finalizador, um leave-in, até uma forma, às vezes, diferente de usar a máscara. Então, a gente, muitas vezes, usava shampoo, condicionador e depois a máscara. E agora, a maior parte da Gen Z gosta de usar shampoo, máscara e o condicionador. Não sabia dessa. E aí começa, na verdade, a influenciar a mãe a usar de uma outra forma. Então, eu acho que a gente vê muito esse
comportamento Sim. realmente das gerações influenciando as outras, né? Porque a geração Z, querendo ou não, ela é muito informada, muito, e eu acho que eu vejo muito isso, assim, de passando informações e também trazendo esse público para consumir o que a geração Z consome. Ainda falando um pouco de Brasil, né? A gente é líder no ranking de influenciadores digitais no mundo. E, querendo ou não, isso impacta diretamente a forma que a gente consome, a forma que a gente é influenciado. Como que o grupo trabalha com criadores de conteúdo? Vocês usam eles para fortalecer as marcas? Como é que funciona? Sim, hoje a gente tem um grupo de Vela Lovers, que são influenciadoras exclusivas para o grupo completo. Então, trabalham tanto as marcas de Vela Professionals, Coloração, Sebastian. Então, é realmente um grupo bem amplo e vem sendo um trabalho muito em parceria. São pessoas que têm já uma conexão também com as nossas marcas, que vêm de um relacionamento muito forte. Como a gente trabalha, de outro lado, os profissionais, os nossos embaixadores, muitos deles têm essa relação até combinada. Né? É o próprio cabeleireiro da influenciadora, na verdade, todo esse trabalho começou dessa relação, porque é uma relação que a gente consegue ter as duas partes, porque a gente já trabalha hoje no mercado profissional de maneira muito forte. E a gente começou a trabalhar também com a parte das influenciadoras, que já eram atendidas praticamente por todos os nossos profissionais. Então, acho que isso vem sendo uma fortaleza muito grande dentro das nossas estratégias. E acho que hoje o diferencial é que a gente vem buscando uma parte muito mais relacionada aos creators do TikTok, que talvez a gente não fazia tanto no passado, e agora a gente começa a trazer mais também para as estratégias de comunicação das marcas. Demais. E como vocês planejam fortalecer a conexão da Vela com os consumidores brasileiros em 2025? Olha, a gente fala muito de estar presente. Acho que a gente tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né? Não é esse não é esse o ditado. Então, eu acho que a gente vem trabalhando muito para conseguir estar presente nas redes sociais de maneira relevante, sempre trazendo um conteúdo que seja interessante, que traga uma novidade, que traga uma solução. É isso que a gente estava falando. Às vezes ainda tem uma quantidade enorme de dúvidas de como usar os produtos, de para que serve uma coisa, para que serve outra. E eu acho que as marcas, nesse sentido, têm um papel fundamental de educar as consumidoras, de ajudar a fazer as escolhas do que é melhor, do que seu cabelo está precisando agora, ou qual que é o jeito certo de usar. Porque muitas vezes também acontece isso de você usar um produto de uma forma não recomendada e às vezes não ter o resultado. Ele não chega no potencial Exatamente, dele, né? Não ter o resultado que você esperava. Então, eu acho que a forma da gente se aproximar é realmente estar presente nos pontos de contato. A gente faz muito evento também, a gente faz ativações de marca, conteúdos, mas eu acho que buscando criar uma relação que seja muito genuína, que a gente consiga trazer algo que ajude ela no dia a dia, que você traga essa inovação, uma dica, algo que seja relevante também, porque acho que hoje a gente acaba sendo tão impactado bombardeado por milhares de Exatamente, coisas, né? Que aquela informação tem que ser de algum jeito relevante, útil para você, interessante para realmente você conseguir notar e perceber isso, fazer parte do seu dia a dia. Total, isso é uma coisa que eu sinto muito aqui no Estilo The Look. Assim, a gente vê que os conteúdos de beleza que mais dão certo são conteúdos educacionais, sabe? Tipo, como você faz uma rotina de skincare, qual é o passo a passo, qual produto tem que ser usado a cada momento, sabe? São os conteúdos que mais bombam, assim, porque as pessoas buscam realmente fazer da forma certa. Não só o produto X, o produto Y. Exato. E acho que elas estão sempre querendo aprender. Eu acho que um pouco essa sensação de, você sempre... É isso, eu trabalho há 19 anos no mercado de cabelo e de beleza. E semana passada, eu fui no salão, o Romeu me deu uma dica que eu nunca tinha feito. Então, sempre tem algo a aprender. Com certeza. Sempre tem uma maneira nova de usar, ou alguma dica, alguma outra forma de testar. Então, isso que eu acho que é muito legal do mundo da beleza também, que ela se reinventa. Ele nunca vai estagnar, né? Vai estar eternamente evoluindo. Exatamente. Demais. Agora, mudando um pouco para sustentabilidade e diversidade, né? A sustentabilidade é uma das principais preocupações globais na atualidade, principalmente quando a gente fala de consumo. Quais são os pilares fundamentais adotados pelo grupo para garantir práticas mais sustentáveis? Para a Vela, a sustentabilidade também faz parte dos nossos pilares e valores, não só aqui no Brasil, mas globalmente. A gente é uma das empresas que faz parte do Pacto Global da ONU.
E Demais. hoje a gente busca realmente trazer cada vez mais produtos minimalistas, que sejam mais simples, trabalhando em fórmulas cada vez mais limpas, e não só nas fórmulas, mas nas embalagens também. Então, e isso faz parte de toda a cadeia, Legal. não só dos produtos que a gente traz para o mercado. Demais. E falando um pouco de diversidade, né? Quando a gente fala do Brasil, nós somos um país muito diverso, super miscigenado. Quais estratégias a Vela adota para garantir que os produtos atendam uma gama diversificada de necessidade? Especialmente falando de beleza, né? Que é um mercado extremamente plural. Com certeza, aqui no Brasil, principalmente, a gente Sim. tem uma classificação de 12 tipos de cabelo. Isso é única no mundo, Sim. porque a miscigenação que a gente teve, né, os tipos de cabelo que a gente consegue ter aqui, os tipos de ondas e cachos, isso é muito específico aqui do Brasil. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando. O Brasil é um país muito relevante globalmente. Sim. Acho que isso não só na vela, mas como o mercado é muito grande, isso acaba sendo. E eu acho que a gente traz tudo que seja relevante para o Brasil, testa aqui no Brasil, leva ideias daqui globalmente para garantir que realmente a gente consiga atender a todas as necessidades e que o produto funcione realmente para todos os tipos de cabelo. Então, esse é um trabalho constante. A gente tem muitas coisas vindo por aí, né, inovações nesse sentido, e isso traz muitas oportunidades também, porque, no final, acho que a amplitude de tipos de cabelo, tipos de finalizações que a gente pode ter aqui no Brasil são enormes. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana para a gente continuar trabalhando e garantindo que a gente tenha toda essa diversidade. A gente também trabalha muita diversidade nos nossos conteúdos, nos nossos squads, nos nossos influenciadores, para garantir que a comunicação seja cada vez mais relevante, que a pessoa olhe e consiga se conectar e que a gente mostre, justamente usando uma diversidade ampla, que os produtos funcionam para todos os tipos de cabelo. Não, isso é muito legal de Vela, porque eu fico muito chocada que até hoje a gente encontra marcas, não só de beleza, que não tem para todo mundo, assim, não tem o cacho de uma pessoa, não fica bom com o produto, a pele não fica boa, então assim, é muito chocante a gente ver que isso ainda existe, né? Porque querendo ou não, é atual que as marcas começaram a se diversificar mais nesse sentido. Então, graças a Deus. Como que você avalia a atuação do mercado de beleza nacional em relação à diversidade? Você acha que a gente é à frente de outros países? Olha, eu acho que é sempre uma jornada. Eu acho que a gente já fez bastante, mas ainda tem muito a ser conquistado nesse mercado. E, além disso, é um tema que sempre tem que estar presente. Então, é um pouco aquela sensação que você faz um pouco hoje, mas nunca é o suficiente. Você precisa fazer mais amanhã e mais, e continuar com esse tema. Então, eu acho que no mercado a gente vê bons exemplos, mas a gente não pode piscar o olho por um minuto, que senão daqui a pouco a gente já fica para trás, né? Exatamente. Mas eu acho que o Brasil, acho que a gente tem bons exemplos aqui. Eu acho que a gente vê o mercado evoluindo e acho que acompanhando muito desse movimento lá de fora também. Super. Qual que você acha que é a maior dificuldade do mercado de beleza nacional para uma marca, assim? Eu acho que hoje é realmente a marca ter um posicionamento claro, assim, ter uma autenticidade, saber para que ela veio no mundo e o que ela quer endereçar. Eu acho que a gente vê muita coisa, às vezes, sem significado. Hoje, se você fizer no mercado uma marca que não tem um posicionamento claro, que não venha com um senso de para quem ela está falando, qual é a comunidade que ela quer trabalhar, eu acho que isso começa a se perder ao longo do tempo no mercado, porque o mercado é tão competitivo aqui no Brasil, tem tantas opções, tantas marcas, que realmente você precisa ter um ponto de vista muito único, uma proposta muito clara de por que você está no mercado e o que é o seu diferencial, o que você vem para solucionar, sabe? É uma discussão que a gente tem bastante aqui. Eu lembro de um exemplo, eu não lembro qual foi a celebridade, acho que foi a Blake Lively, que ela lançou uma marca de cabelo. E aí a gente entrou nessa discussão internamente na redação, assim, será que a gente precisa de uma nova marca de beleza hoje? E, assim, qual vai ser o diferencial que a marca dela vai entregar, né? Acho que isso é muito importante, abrir esse diálogo. Exatamente. Bom, já nos encaminhando aí para o bloco final, queria falar um pouco do futuro do mercado, não só da beleza, mas do mundo.
sobre estratégias de marketing no setor da beleza. Como CMO da Wella, quais estratégias você considera essenciais para prevalecer a importância da Wella no mercado? Hoje a gente tem uma ambição de expandir cada vez mais a nossa presença digitalmente. Então, principalmente nas redes sociais, a gente já fazia bastante um trabalho com as influenciadoras, mas a gente está evoluindo isso para trabalhar também com creators, trazendo um target mais jovem, se relacionando um pouco mais com a Gen Z também. Então, acho que aumentar essa presença digital para todas as marcas é essencial, mas também buscar muito essa construção de um relacionamento genuíno. Então, buscar essa conexão. A gente, para o mercado profissional, trabalha muito esse senso de comunidade, de fazerem parte realmente dessa comunidade de Wella, de terem essa relação que não é uma relação pontual, é uma relação consistente. Tem vários profissionais que estão há mais de anos e anos, que têm, na verdade, uma história muito longa com a marca. Então, eu acho que esses são os grandes diferenciais de estratégia, de como a gente amplia a nossa presença, mas mantém um relacionamento que é genuíno, é conectado, tem um propósito. Então, é fazer as duas coisas juntas, que é um desafio, né? Porque, às vezes, você também aumenta muito a sua presença e você acaba perdendo, na verdade, Essa a conexão, riqueza né? dessa conexão Sim. próxima, genuína e muito verdadeira, né? Super. Recentemente saiu uma pesquisa no Business of Fashion que falava sobre como as vendas dos maiores conglomerados de beleza estavam em queda desde 2022. Você se acha que isso se deve a quê, assim? Olha, eu acho que talvez a gente viveu um boom muito grande no meio da pandemia, que eu acho que foi um momento muito específico para a categoria Sim, de né? beleza. A gente viu esse boom relacionado à skincare. Acho que as pessoas tinham um pouco mais de tempo dentro de casa e acho que estavam até buscando Uma válvula de escape, talvez, né? exatamente esses escapismos. Então, eu acho que talvez também teve um momento que foi além do que é o normal, talvez o natural do mercado. E aí, depois, eu acho que talvez a gente está voltando para um padrão. Hoje, quando a gente para e pensa até nas nossas vidas, às vezes, você olha e você fala, claramente, tudo já voltou muito próximo ao que era Sim. né, do pós-pandemia, do antes da pandemia que a gente falava. Né? Então, até quando a gente acompanha um pouco esses movimentos de mercado, Sim. porque teve muita coisa que teve que recuperar também um pouco pós-pandemia, mas agora as coisas já começam a se estabilizar. Então, acho que essa é um pouco a minha visão, a sensação que eu tenho. E acho que cada vez também tem um pouco uma conscientização maior acontecendo. Então, nas redes sociais, você vê muito o Projeto PAN, de realmente as pessoas olharem e falarem, calma, né? Acho que primeiro eu vou começar a usar tudo que eu tenho para depois começar a adquirir novas tendências, novos produtos. Então, acho que talvez é uma combinação dos dois fatores. Faz sentido. Você acha que a geração Z é mais preocupada com sustentabilidade e com consumo do que as outras? Pensando em beleza? Eu acho que não sei se é tão conectado à geração. Eu vejo isso realmente mais conectado com comunidades, com afinidades. Eu acho que tem pessoas que se preocupam realmente, vão muito a fundo e fazem escolhas na sua vida como um todo, né, no seu estilo de vida, muito mais ligados à sustentabilidade e outras que realmente não tanto. E eu acho que isso do consumo também tem muito a ver com o autoconhecimento da consumidora, né? Porque hoje o conhecimento que a gente tem possibilita que a gente compre algo que a gente sabe que vai funcionar pra gente, né? E não teste, sei lá, 10 produtos diferentes. Exatamente. E a Wella tá super crescendo nos últimos anos, então claramente vocês estão driblando esses dados, né? Como que vocês fazem isso? Quais são as formas que vocês têm de crescer hoje e os planos para 2025? Com certeza a gente foca muito em inovação. Inovação faz parte do nosso DNA, como a gente estava falando. Então, para mim, hoje na verdade, o sucesso desse crescimento veio com inovações como Ultimate Repair, que a gente fez há uns 3 anos atrás. Depois a gente trouxe Luxoil, que é um produto que tem, na verdade, o óleo que foi uma febre entre as brasileiras. Então,
E agora a gente acabou de trazer Blonderplex, que é a nossa parceria, é a nossa linha assinada junto com o Romeu Felipe, e que vai para um território muito forte no Brasil, que realmente são as loiras. E esse é um segmento gigantesco aqui no Brasil. Sim. Então, as inovações, elas ajudam realmente a movimentar esse mercado. Isso quando a gente pensa em care, em tratamento, como a gente fala, mas mesmo para coloração, a gente acabou de lançar essa linha que eu comentei, assinada pelos 10 embaixadores. Então, cada Demais embaixador fez a sua linha com a sua assinatura na embalagem. E todas essas inovações é o que realmente nos ajudam, impulsionam os resultados, que Sim. movimentam, que você traz uma cor nova, traz uma solução. Então, mesmo, né, nas outras marcas, como você estava comentando, de OPI, a gente lançou uma linha chamada Infinite Shine, que é um tipo diferente, na verdade, que você usa o primeiro passo, a esmaltação, e depois um top coat diferenciado, que dá uma duração maior na unha. Então, as inovações são sempre o que fomentam um pouco esse Sim. mercado e trazem um crescimento adicional. Demais. Quais são as suas perspectivas para o futuro do mercado de beleza nacional? Olha, eu acho que a gente vai continuar numa frenética dentro desse mercado, porque, como você falou, são muitas marcas de diferentes lados, tanto marcas globais quanto de influenciadores, nativas digitais. Então, você vê que é um mercado que inova muito e traz muita inovação. Eu acho que dentro das tendências, a gente vê muito o desenvolvimento desses novos formatos surgindo, que vão além do shampoo e condicionador, como eu estava falando. Então, as máscaras, os óleos, os leave-ins, novos formatos, eu vejo muito como a evolução dessa categoria, porque você traz novos benefícios, outras formas de usar e um pouco aquela sensação de que são as coisas que ficam no cabelo, né? Porque você, às vezes, lava, condiciona, faz uma máscara dentro do cabelo, a gente fala, você tira com a água e depois você coloca um leave-in, que são as coisas que permanecem. Então, eu vejo muito uma evolução do mercado para esse lado. E acho que uma coisa que a gente já também vem observando, que vem do mercado também de skincare, é um pouco a combinação dos benefícios. Então, essa história de multibenefícios, de você agregar 2 benefícios, trazer uma solução conjunta, então de facilitar também um pouco mais as rotinas que talvez algumas de skincare se tornaram muito complicadas e você começa a buscar essa simplificação. Então, acho que o segmento de beleza também tende a trazer cada vez mais benefícios conectados. Produtos mais multifuncionais. E se você pudesse apostar em uma tendência aí para os próximos anos do mercado de beleza, qual você apostaria? Olha, eu acho que pensando na minha categoria de cabelos, eu falaria do óleo. Eu acho que ele começou já, eu acho que a gente vê uma quantidade cada vez maiores de consumidoras, mas eu acho que cada vez a gente vai ver mais opções, mais benefícios conectados ao óleo, diferentes texturas. Então, eu acho que isso ainda tem muito potencial e acho que vai continuar evoluindo dentro do mercado. E é um produto que está muito no começo ainda, né? Acho que tem gente ainda que tem um preconceito de usar o óleo e ficar meio com o pé atrás. Exatamente. Então, eu acho que hoje a gente vê justamente esse tipo de dado que você ainda tem um potencial de expansão e adoção do formato muito grande. Porque quem usa muito e usa bastante e não vive sem, e já é um pouco aquele fato que, nossa, sempre que acaba o meu, eu já compro. Virou um clássico, exatamente, assim, já faz parte, nem questiono, né, não ter mais. Mas ainda tem muito essa oportunidade das que ainda não adotaram, por uma barreira do que você falou, uma barreira de achar que pesa no cabelo, ou achar que ainda é um pouco mais oleoso. E aí, para isso, acho que vão começar a vir cada vez mais tecnologias e soluções que enderecem um pouco essas barreiras. Super, eu tenho uma prima que ela estava falando para mim que o cabelo dela estava ressecado. Eu falei, passa um óleo. Ela, não, meu cabelo é muito oleoso, eu não posso passar. Eu falo, pode passar, sim. Exatamente. Passa, pelo amor de Deus. Conta pra gente um pouco de spoilers de ações e coisas que vão rolar aí na Vela em 2025. Olha, a gente vai ter uma ação super bacana com os nossos embaixadores. A gente leva todos eles para um evento global que chama Destination. É um grande encontro, são mais de 1.000 cabeleireiros ao redor do mundo inteiro. E lá, eles veem todas as tendências
que vão acontecer no próximo ano. Então, eles veem todos os lançamentos, todas as coleções que a gente vai trazer de cores, de coloração. A gente fala muito das inovações. Então, acho que é um trabalho muito diferenciado que a gente tem aqui e que a gente traz em primeira mão, obviamente, para os nossos embaixadores que já estão com a gente, fazem parte realmente do nosso time. E depois a gente tem também uma ação muito bacana de coleção focada apoiando o esporte feminino. Então, a gente tem, na verdade, uma parceria com o Corinthians, que cada uma das jogadoras escolheu uma cor específica. Ai, muito legal isso. E fez a coloração do seu cabelo para um jogo que já aconteceu. Então, acho que dentro desse território a gente vai continuar evoluindo dentro desse tema. Acho que essa foi uma ação, mas a gente vê muito potencial em cima disso. Acho que uma marca que apoia, né, o esporte feminino e apoia todo o processo que é chegar, não só para ser uma jogadora, mas a gente fala muito dos processos que todas nós mulheres passamos, tem muito potencial ainda dentro desse território. E, Nath, quais conselhos você daria para marcas e empreendedores que querem se destacar no mercado da beleza? Olha, eu acho que eu falaria 3 coisas. A primeira é a autenticidade, de saber quem você é, por que você existe, o que você quer ajudar as consumidoras, qual dor você vai solucionar. Então, acho que realmente ser autêntico, trazer isso, né, na proposta da marca, no coração da marca, é o que vai fazer essa marca ter uma relevância no mercado, num mercado que já é tão popularizado e cheio de opções e cheio de marcas. A outra, eu diria, muito a escutativa, o trabalho junto com a sua comunidade, com o seu público-alvo, com as suas consumidoras. Realmente, essa conexão, esse estar presente e próximo é o que faz a gente receber críticas, às vezes, de um produto que não vai bem e buscar melhorar, mudar. E realmente esse trabalho e essa comunidade que vai te defender e que também vai buscar evoluir junto com a marca. Então, acho que isso é fundamental. E acho que, por último, pensando um pouco, né, nesse mercado do Brasil, é realmente a inovação. Né? É um mercado muito movido por inovação. Então, para uma marca ser relevante aqui, buscar o seu espaço, ela tem que inovar, ela tem que buscar algo diferente. Acho que não dá para fazer mais do mesmo. Né? Acho que mais do mesmo já está... O mercado já está saturado. Exatamente, já está muito cheio. Mas... acho que muitas marcas sempre mostram que sempre tem ainda alguma... Sempre tem um espaço. Exatamente, né? Algum espaço, alguma oportunidade. Acho que é muito achar realmente esse caminho. E uma pergunta difícil, hein? Se você puder escolher um produto de vela só para usar ele, qual seria? Um só. Seria o óleo de Luxoil. Eu sou apaixonada pela fragrância. É perfeito, e do shampoo e do condicionador. Eu acho que ela é, assim, eu não sei, eu acho que ela é um pouco viciante. Mas ele traz essa indulgência. E é o que você falou, acho que eu já, mesmo lá, tenho aprendido várias formas de usar ele, diferente até do que eu usava, né? Eu usava só no cabelo seco, agora eu uso também no molhado para finalizar. Eu não sabia que podia usar no molhado. Exatamente. Então, você deixa o cabelo secar natural só com óleo. Então, você venha reaprendendo e trazendo, na verdade, novas formas de usar. Não, quando eu descolori meu cabelo, ele salvou meu cabelo. Juro, salvou. Que bom. E para finalizar, queria que você indicasse um livro, um filme, um álbum, enfim, alguma coisa que você consumiu recentemente, que você amou e te impactou. Recentemente, olha, desafiador, né? Porque eu te falei Não antes... Não precisa ser recentemente. Eu te falei antes da minha maternidade, tenho uma filha de 5 anos. Mães não têm tempo, mães não têm tempo. Mas, na verdade, um dos livros que mais me impactou foi um que eu li durante esse período, que é Os 60 Dias de Neblina. Não sei se você conhece. Não conheço. É maravilhoso, que ele fala justamente desse período. E são vários trechos que falam muito
desse momento que é tão único, né? Que a gente vive, que é o puerpério. E ele foi o meu companheiro. Eu fui mãe durante a pandemia, então foi naquele, né, no meio de tudo Bem fechado, fácil, né? Bem exatamente, fácil. né? Um misto de viver aquilo ainda de uma maneira mais Sim. profunda. E ele foi o meu companheiro. E ele tem os textos mais maravilhosos. A autora que chama Rafaela Carvalho, textos super profundos, e eu dou para quase todas as minhas amigas hoje em dia que estão grávidas, porque normalmente elas só ganham roupinha de um bebê Sim, ninguém fala e que é sobre ótimo, puerpério. mas ninguém fala exatamente que tem dias lindos e tem dias super Super difícil, complexos sim. e difíceis, e são fases que continuam, né? Com Mesmo certeza. pós os 60 dias. Então, acho que super bacana, recomendo para toda futura mamãe. Amei, amei. Quero ler agora. Minha filha já tem 2 anos, mas eu quero ler. Sim. E é isso, gente. Nath, muito obrigada. Amei nosso papo. E fiquem de olho que toda quinta-feira tem um novo episódio do The Look no YouTube e no Spotify. Beijos e até a próxima.